Acompanhe a partir do primeiro versículo, por favor. Daniel capítulo 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência. Eu seria selecionado, né, pelo perfil, né? E entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a comida, né? Da porção de manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por quantos anos? 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Até aí. E o último versículo, o verso 21, o último verso 21, e Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Quer dizer, Daniel ele passou debaixo do governo de vários reis, passou pelo governo de Nabucodonosor, pelo governo de Nabonido, Belsazar, e chegou Dario e Ciro. Quer dizer, todos esses reis que governaram o mundo de forma imperial, Daniel passou por essa transição imperial, na expectativa de que ele estava ali cumprindo um propósito ministerial, submetido a um julgamento de Deus ao seu povo. Ele vai até orar, pedir perdão a Deus no capítulo 9, e ele sabe que está ali por um tempo determinado. Por isso que quando ele está orando cobrando de Deus que a profecia de Jeremias se cumprisse, porque ele sabia que ia durar 70 anos. Lembra que eu sugeri que fosse lido Jeremias 25, Jeremias 29, 2 Reis capítulo 24 e 25, Crônicas 34, são livros que, se você ler, você vai entender o contexto. E o que é o contexto? O reino dividido, 10 tribos já tinham ido para a Síria, cativo, 130 anos antes. A Síria foi um governo mundial. Depois teve a ascensão da Babilônia. A Babilônia, em 605, tomou conta do mundo inteiro. E aí o povo de Israel, ele passou por um período de sítio, saque e escravidão. E aí o alvo primeiro é o rei foi levado. Você vai perceber que Jeoaquim e Zedequias são 2 nomes citados no período da monarquia de Israel. E aí a gente fez esse comentário na aula passada para a gente entender o contexto. Uma vez Israel era um governo único, unido. Depois se dividiu, aí reis no reino do norte e no reino do sul, não foi? O reino do norte eram 10 tribos que no ano 722 foi aprisionado na Síria.
ficaram duas tribos que a gente vai chamar de Reino do Sul e o reino de Judá. A capital era Jerusalém. E aí, aonde havia o templo de Salomão? Em Jerusalém. E qual foi o foco agora de Nabucodonosor? Saquear Jerusalém, pegar tudo do templo e também do palácio. Jeoaquim, ele estava no terceiro ano do seu reinado, quando de repente Nabucodonosor, ele invade Jerusalém de forma estratégica e não tem para onde correr. Só que isso aqui foi alertado por Isaías, foi alertado por Jeremias, Ezequiel, e a gente vai perceber que esses profetas, eles alertavam as coisas dizendo: o Senhor convida o seu povo para o arrependimento. E o povo media media a bênção de Deus e media a aprovação de Deus a partir do seu estado financeiro. A terra estava produzindo, o que eles estavam investindo e comercializando estava indo muito bem, então Deus estava aprovando, apesar de moralmente estava um caos, estava um país desmoralizado na questão da justiça, na questão do caráter e na questão do buscar a Deus. A idolatria já tinha tomado conta de norte a sul do país. E aí, o livro de Daniel, ele é um livro histórico, do capítulo 1 ao capítulo 6, e do capítulo 7 até o capítulo 12, que são 12 capítulos, são livros, a parte do livro que trata de profecia, de visões, de revelação. O livro, ele tem duas línguas, ele está escrito em aramaico e está escrito em hebraico, porque o contexto lá da Babilônia, a língua oficial de lá era aramaico. E aí a gente vai perceber, na aula passada que a gente falou da autoria de Daniel, apesar de ter questionamento, a data do livro para o século V, VI, mas antes já haviam questionado se era do período 2, 3, do segundo, terceiro século. Tudo isso aí a gente já tem na apostila discutido. A gente dividiu o plano de estudo para a primeira semana ter sido a análise introdutória e histórico. Inclusive nós temos aí os 3 primeiros capítulos da apostila tratando disso, dessa questão introdutória e histórica, como eu estou aqui resumindo. E nós temos hoje a análise do capítulo 1 ao 4. Nós vamos tratar hoje do capítulo 1 ao 4. Por isso que era recomendável a leitura, pelo menos desses 4 capítulos, mas se você quer ser aprovado, a leitura da apostila vai valer 5 pontos, não foi isso que eu disse na aula passada? E a leitura do livro de Daniel, cada vez que você lê o livro todo, você ganha 1 ponto. Então, para você ser aprovado nessa matéria, ou você lê o livro de Daniel 7 vezes, ou você lê a apostila 1 vez e o livro de Daniel 2. E aí você consegue a média 7. E aí, é claro, quem quiser um 10ão, lê Daniel 5 vezes e a apostila 1 vez. Está aí discriminado aqui embaixo. Próxima aula a gente vai trabalhar do capítulo 5 ao 8. E a parte mais polêmica do livro de Daniel vai ser de hoje a 15, que vai ser do capítulo 9 ao 12, aonde nós vamos encontrar a divisão das opiniões na questão teológica desse capítulo 9 até o capítulo 12. Esse aqui é um esboço que você vai encontrar também na apostila, tratando sobre o conteúdo de cada capítulo. É bom quando você vai ler qualquer livro da Bíblia, você também dá uma analisada na introdução do livro. Tem Bíblia de estudo que já dá um resumo, né? A autoria, data, a mensagem, o propósito, o contexto histórico, as palavras-chave que tem nesse livro, quais são os personagens principais desse livro, e também quando apresenta um esboço que você sabe capítulo por capítulo o que apresenta. Por exemplo, no capítulo 1 nós vamos encontrar
uma introdução ao livro e a chegada do Daniel com seus 3 amigos na corte do rei, e ele é recebido por Aspenaz, e Aspenaz ele tratava dos eunucos, e aí há um questionamento se Daniel e os seus amigos foram castrados quando chegaram na Babilônia, já que eunuco é uma pessoa que está trabalhando numa corte real, e ele, como é que eu posso dizer? Ele passa pelo procedimento cirúrgico de castração para poder ele exercer essa função privilegiada, principalmente se fosse para cuidar das mulheres do rei. Então, todo cuidado é pouco se relacionando ao homem, né? Aí, nós vamos perceber Daniel, ele se conservando na sua identidade religiosa por não comer de determinado alimento. Então, o que ele tem como direção para a sua vida é a lei de Moisés. E a lei de Moisés faz restrição a determinadas comidas, determinados alimentos, principalmente carne, e ele aqui se torna vegetariano. Tem até algumas pessoas que usam esse texto aqui para sugerir que o caminho da saúde é ser vegetariano, porque Daniel se apresentou melhor do que os demais pelo resultado do seu... Olha que só foram 10 dias. Quem quiser fazer o jejum de Daniel, faça 10 dias aí, porque o pessoal faz o jejum de Daniel, 21 dias orando e comendo à vontade o que quer. Mas faça os 10 dias só de verduras e legumes e frutas, não é? Eu ainda vou tentar fazer um negócio desse para ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu consigo qualquer coisa. Porque do jeito que eu gosto das outras coisas, né? No capítulo 2, depois dessa introdução falando da chegada de Daniel e da sua restrição à alimentação, aqui também diz que Daniel, ele foi instruído em sabedoria, astrologia, ciência, em todo o conhecimento nas faculdades babilônicas. Foi bem instruído aqui, é claro que no aramaico também, que ele tinha que falar uma língua de forma erudita, por ele ser nobre, e ele é tido aqui como especialista em sonhos. Ele é destacado como intérprete de sonhos. Então, no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor é o desafio para todos os magos, inclusive quem não decifrasse esse sonho iria pagar com a vida. Aí Daniel se destaca e se torna um queridinho do rei. No capítulo 3 tem a questão da imagem de ouro, e quem é colocado à prova agora são os 3 amigos de Daniel. No capítulo 4 tem outro sonho de Nabucodonosor. Agora não é mais uma estátua que representa os governos humanos, agora é uma árvore que representa ele mesmo. E aí o orgulho de Nabucodonosor é quebrado a partir de uma intervenção divina. E o livro de Daniel é interessante por conta disso, porque ele é a base da literatura apocalíptica. Ele tem uma linguagem muito padronizada para que a gente venha entender, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aquilo que se refere ao futuro. E estudar Daniel antes de Apocalipse é fundamental. E aí a gente vai perceber que quando Nabucodonosor invade, diz o texto aqui, que foi o Senhor que entregou Israel, ou o povo de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Literalmente, o livro de Daniel trabalha a soberania de Deus, o comando de Deus na história, nos reis, nas nações e assim sucessivamente. Nós vamos encontrar no capítulo 5 Belsazar, que vê a escrita na parede e uma sentença de Deus dizendo que ia ser tirado o reino dele e entregue ao rei que já foi revelado na estátua de Nabucodonosor, que no caso é o reino Medo-Persa que se uniu para destruir a Babilônia. No capítulo 6, Daniel é
lançado na cova dos leões, e Deus dá um grande livramento, porque ele foi acusado de forma injusta, com emboscada, né? Daniel passa por um período de perseguição e provação, e os seus amigos. É um livro também que fala: quem está em provação e quem está debaixo de perseguição, se tranquilize, porque o Deus que governa as nações e os reinos, ele também governa os detalhes da vida dos seus servos. Aleluia. O capítulo 7, Daniel sonha também com os governos mundiais, mas só que agora não é através de uma estátua como foi Nabucodonosor, é através de 4 grandes animais que representam os mesmos impérios que o rei tinha visto. Interessante que Deus revela a Daniel, Deus revelou também a Jacó algumas coisas, a José também algumas coisas lá no Egito, mas observe que Deus também revelou a Faraó algumas coisas e revelou também a Nabucodonosor. Quer dizer, Deus, ele revela a quem quer. Só que algumas pessoas dizem assim, que Deus, ele dá o dom de visão, o dom de sonhar. Então essa questão do sonho e essa questão da visão no Antigo Testamento andam junto, mas não é privilégio de pessoas que Deus reservou para ele, não. Quando ele quer revelar-se para alguém, ele se revela. E achei interessante que um homem pagão, como era o Nabucodonosor, Deus se revelar para ele, porque ele é um alvo e um instrumento de Deus, que, se eu não me engano, é no livro de Jeremias ou é no livro de Ezequiel, que diz que Nabucodonosor está a serviço de Deus para punir com vara as nações. Chama de meu servo. Já imaginou? Surgiu esses animais. A gente vai falar sobre os animais. Eu queria só perguntar se ele está representando os mesmos reinos da estátua de Noé. Do mesmo jeitinho, mas a gente vai chegar lá, nem se preocupe. Do mesmo jeito que foi revelado os reinos a Nabucodonosor na estátua, no capítulo 7, que corresponde ao mesmo capítulo 2, os mesmos impérios. Aí a gente vai ver bem detalhado isso. Eu estou só fazendo aqui uma temática de cada capítulo para a gente saber o que a gente vai ver em cada um. Mas aqui não já é a explicação do capítulo, não, é só uma introdução. O capítulo 8, Daniel tem uma visão, e aí essa visão ela vai trabalhar a destruição do Império Medo-Persa pelo Império Macedônico. Nesse capítulo 8 ele vai ver um bode e um carneiro, e esse bode e carneiro está representando 4 reinos, não, são apenas 2. Já no capítulo 7 ele vê 4 impérios. No capítulo 9 ele ora, pedindo a Deus o esclarecimento do porquê que na visão anterior dá a entender de que ainda demorar mais do que 70 anos de cativeiro. Daniel fica incomodado, adoece, fica depressivo, doente por conta disso, e na oração Deus manda Gabriel revelar. Aí tem aquela batalha, né, que precisou do auxílio de Miguel. E aí Deus revela para Daniel no capítulo 9 as 70 semanas de anos que estão determinadas sobre o povo. E aí vem as teorias que a gente vai trabalhar na próxima aula. Quais são as teorias voltadas para as 70 semanas e por que alguns dizem que ainda falta 7 anos de se cumprir. E esses 7 anos é chamado de grande tribulação, que toma a maior parte do livro de Apocalipse. Então por que se fala nessa grande tribulação de 7 anos? Porque tem 7 anos ainda das 70 semanas de Daniel para se cumprir, e a gente vai ver aqui gráficos e umas figuras para a gente fazer esse tipo de cálculo, na visão de um monte de gente aí, né? No capítulo 10, nós temos o conflito entre o Egito e a Assíria, que é outra visão que, na sequência, o anjo está explicando a Daniel. Na sequência da visão do capítulo 11, Deus está revelando a chegada de um império que vai massacrar tanto a Síria quanto o Egito, quanto a Macedônia, que também já tinha sido revelado naqueles animais e naquela estátua anteriormente, no capítulo 2 e no capítulo 7. Quer dizer, é uma revelação progressiva que vai do capítulo 9, 10, 11, 12, e quando chega no 12 fala do tempo do fim, da ressurreição e da vida eterna, e encerra o livro fazendo uma promessa para Daniel que ele vai ser guardado e preservado, e que ele cede essas palavras, porque não é para agora, é para o tempo do fim. Então o livro de Daniel,
ele é um livro duplo, cheio de mistérios. É um livro que tem 2 idiomas, porque tem 2 públicos importantes citados nesse livro: o povo babilônico e o povo judeus, a língua particular de cada um deles. E agora, sem mais delongas, nós vamos levar em consideração de que o contexto é muito importante, o contexto do capítulo 25 de Jeremias e 25 de 2 Reis, para entender especificamente o cenário histórico dessa realidade que a gente vai ver agora. Eu lembro que eu falei do ano 605, que foi o ano marcante no cenário mundial, do jeito que está havendo uma guerra da Ucrânia com a Rússia, e está sendo notório no mundo inteiro, e de alguma forma vai atingir os aliados do mesmo jeito quando quem eram os impérios que poderiam bater de frente com a Babilônia, o Egito e a Assíria. E o que é que o faraó faz? Segura logo o Egito. O Egito já mandava em Israel que quem colocava os reis agora em Israel era o Egito. Faraó Neco foi quem colocou Jeoaquim no poder. E aí o Nabucodonosor tira Jeoaquim e bota Zedequias. Zedequias ele vai se rebelar contra o Nabucodonosor, e o que é que vai acontecer? O Nabucodonosor mata os filhos dele na frente dele, arranca os 2 olhos dele e ainda algema ele e bota ele no calabouço e deixa ele lá até morrer, o rei Ezequias. A gente vai ver o livro de Jeremias tratando sobre isso. Então aí nós temos nessa imagem o ano em que o episódio aconteceu, o personagem principal, que são Nabucodonosor, Jeoaquim e Belsazar, que é o filho, que Belsazar é neto, porque é filho do filho de Nabonido. Nabonido foi um dos filhos de Nabucodonosor. Essas informações aqui a gente tem na apostila, eu estou colocando aqui só mais resumido. Segundo Crônicas 36, do 34 ao 36 é o cenário final desse período monárquico de Israel, o fim dos reis. Jeremias 25, Jeremias 52, Jeremias 39, são informações históricas muito importantes que dá até margem científica à Bíblia, porque a Bíblia ela tem suas visões, suas revelações, suas poesias, suas leis, mas tem também muitas informações históricas que essas informações elas trazem uma segurança de que não é um livro qualquer, um livro lendário, um livro mitológico, é um livro que não só traz informações religiosas, mas traz informações no cenário mundial, e o que ela registra é verdadeiro na questão geográfica, científica e histórica. É interessante o nome dos reis, as datas, os eventos principais e a ordem cronológica dos eventos anunciados antecipadamente. Eu acho fantástico a gente ter noção disso, para poder perceber que nós não estamos só estudando a história de um povo, nós estamos estudando a história de vários povos. E quando a gente vai para os livros do ensino médio, do ensino fundamental, que fala da Babilônia, do Egito, da Assíria, a Síria é diferente de Síria, e a gente também vê o Egito. As informações que a gente encontra lá, a gente vai encontrar também na Escritura Sagrada. Infelizmente, as faculdades e os professores de história, de biologia, dessa área da ciência, eles têm um certo preconceito com a Bíblia, porque se disser que a Bíblia é verdadeira naquilo que afirma, acaba sendo verdadeira moralmente, e é o que eles não querem. Eles não querem um livro que reprova o que eles mais amam, que é uma vida de pecado e promiscuidade, né? Alguns negam as Escrituras por conta do prazer que tem com aquilo que ela reprova. Agora nós vamos entrar nessa parte dos comentários. Alguma observação até agora sobre essa questão do contexto, essa questão introdutória? Fale agora ou se cale para sempre. A observação que eu fiz que está me incomodando aqui, Zedequias ele se rebelou contra
Contra Nabucodonosor. Isso. Teria Zedequias se rebelado contra Deus nessa atitude, tendo em vista que Deus decretou o castigo para Israel e ele foi contra ser castigado? É uma boa pergunta. Por exemplo, você está diante de um rei ímpio que determina, de acordo com o seu Deus, de acordo com o seu sistema pagão, o que todo mundo tem que ir. Só que não se fala detalhadamente que tipo de rebelião foi, mas pareceu, quando se fala de rebelião na Bíblia, fala de insubmissão. Então, Nabucodonosor se demonstra muito uma pessoa orgulhosa, e por ser orgulhosa, de alguma forma ele não aceita insubmissão. Então, independente se for uma coisa grave ou uma coisa simples, a punição, dá para perceber que o camarada ele não aceita que alguém bata de frente com ele. Então não precisou ser algo muito grave. Você vai ver que só pelo fato de 3 jovens não se ajoelhar diante da estátua, que a gente vai perceber que a estátua que ele vai criar porque ele sonhou com estátua. É a percepção pagã da visão que foi dada a ele. E aí a gente vai perceber que essa rebelião, por mínima que seja, ele não está se rebelando contra Deus, ele está se rebelando contra o orgulho de um homem. Essa punição ela não é especificamente dirigida por Deus. Deus não disse para Nabucodonosor, puna ele se ele fizer assim. Mas Deus disse para Moisés determinadas regras que deveriam agradar a Deus, e se não agradasse, iria ser punido. Então, de alguma forma, tudo que estava acontecendo com Israel foi profetizado em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz que se o povo seguir as ordens divinas, iria vir bênçãos e bênçãos, será abençoado, bendito serás ao entrar no campo, na cidade, onde colocar a planta do pé, onde colocar a tua mão, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto das tuas mulheres será bendito se guardares os meus mandamentos. Agora, se não guardares, serás escravizado, amaldiçoado o fruto da terra, e onde colocares as mãos e os pés. Quer dizer, de alguma forma, o que estava acontecendo lá de forma geral foi determinação divina, mas os detalhes, aí o rei tinha a sua liberdade para fazer do jeito dele. Não é uma rebelião contra Deus, mas foi uma rebelião pessoal que não foi discriminada. Até um imposto que eles colocavam, né? Se ele não seguisse isso... Simples assim. Bem observado, bem observado. Quer dizer, qualquer determinação do rei era irrevogável, porque o rei, ele reivindicava para si uma certa obediência como que divina. Não é? A gente vê isso no Egito, a gente vê isso também na Babilônia. Vamos seguir agora para o capítulo 1. Tudo bem aí, né? Eu queria saber se tem uma apostila. Tem aqui embaixo.